Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com você novamente, programa Livros e Revista, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta vez uma cultura multifacetada. Tem aqui ao meu lado direito um sujeito de primeira linha, de uma estirpe maravilhosa. O nome dele, vou falar para vocês, Rafael Cortez. Lembra dele? Lembrem dele, claro. Inesquecível. Jornalista, repórter, cantor, músico e que tais. E agora trouxe ao mundo vamos chamar de uma espécie de mini biografia, Memórias de Zarabatana. Zarabatana, se mal me lembro, é um instrumento... Era na verdade é uma arma, né? Uma arma dos índios, né? Não sei se dos índios ou dos africanos, são africanos, enfim. A gente conhece também, a gente acha que é dos índios, né? A gente viu muito em Hollywood os índios americanos, né? Não os brasileiros, né? Soprando. A criança que a gente fazia rolinho de papel, colocava num vidro e assoprava aqui. Coisa e atingia. Louca, né? Que legal. Só que os índios colocavam veneno, né? A Zarabatana é... O papelote tinha o nosso veneno. Que loucura. Meu, brigadíssimo por Obrigado a vindo. você. Você, como diabo, é uma figura maravilhosa, encantadora. E esse livro, meu, bate fundo, hein? Sério? Puxa, eu tô curioso pra ver suas opiniões. Porque você é um raro cara, entrevistador, que pode com propriedade falar se esse livro é bom ou não. Eu leio todos. Porque você de fato lê, e o seu programa é o único que eu conheço que se dedica hoje na internet à literatura. Devem haver outros, mas eu não conheço. Eu só sei do Livros em Revista. Eu que você não conheça mesmo. Não. Eu sou muito ciumento. Não, só sei de você. Só sei de você. Mas, meu, continua o lance da música. Continuo. Eu pedi para você trazer o teu violão. Sim. E eu preciso que você brinde os nossos espequinautas Ópolis. com o seu toque Vamos ver. de violão. Vamos ver Eu o que acho sairá. que poucas pessoas conhecem esse seu lado musical, hein? Eu tenho um trabalho de música, né? Vamos ver se sai essa pecinha muito bonitinha, eu tô tocando muito ela. Mas ela é uma das músicas barrocas. Música barroca é uma coisa incrível, porque se você erra a música barroca, você tem que começar do zero. Mas isso é lindo, é do Giuliani. Eu espero que você não erre agora. Eu espero também. Muito bem. Né? Legal isso, né? É bonitinho. Muito bom. Eu tô adorando fazer essas pecinhas curtinhas das introduções ao violão. Isso aqui é uma peça elementar de primeiros anistas de violão. Mas você leva isso pro palco? Às vezes sim. Sábado passado eu fui me apresentar numa noite de um comediante e ele me deixou livre para tocar, para fazer o que eu quisesse, comédia ou música, etc. Eu falei, então eu não vou fazer comédia. Eu vou tocar. E aí eu toquei algumas peças, entre elas esta, que inclusive errei. Ia ver 400 pessoas no teatro e eu fiz cara de paisagem e segui tocando. Mas é difícil você pegar uma peça dessas e levar. Mas na hora que é a típica pecinha gostosa de tocar. O violão tem isso. Quase que me deu vontade de sair titiritando. Ela é uma peça campesiana. Meu, o teu livro. Que bom. O que o pobre do Espequinalta vai receber desse seu livro? Que, aliás, você me mandou o PDF, que ainda não estava nem impresso direito. Você me mandou o PDF, velho, eu comecei a ler aquilo lá, varou a madrugada. Você jura? E foi muito gostoso, particularmente pela fluidez como você escreve. Que legal. Dá para sacar que são coisas próprias tuas, uma outra ficção ali entremeando, os versos são maravilhosos. Puxa. Agora, não é verdade. Agora, quando entra efetivamente na tua vida, no teu particular, que você se
desnuda, você se desvela, ali, de certa forma, é impactante, é muito legal. Putz, que Legal privilégio. saber que você é um cara jovem, Aham. a tua figura pública é muito diferente daquilo que a gente vê na família, você é um cara super família. A mim, chocou. Que bom. O povo acha que eu sou filho de chocadeira, né? Comediante não tem mãe. Que a mãe do comediante tá sempre na roda, né? A gente sempre sacaneia a nossa mãe. A minha mãe era aquilo ali. Aí você descobre, ele tem um pai, uma mãe, né? Ele tem um coração. Ele já amou. Não, principalmente as suas avós, né? Tem uma passagem ali com aquela tua avó. Minha você avó. mudou pro Rio de Janeiro. Sim, dona Regina, que legal. Tá Que viva legal. essa senhora ainda? Tá viva, tá com 95 anos. Acontece. Essa passagem do Rio de Janeiro, Porque o livro, ele se dividiu em alguns momentos, né? Ele acabou sendo uma compilação de prosas e poesias minhas, Memórias de Zarabatanas, né? Tá com uma capa, eu odeio essa capa, tá? por quê? Porque eu tô muito melhor assim. E eu descobri que esse é o meu visual. Esse que eu tô usando agora, barba e bigode. E aqui eu tô com um visual meio nazi do Ira. Não pareço um roqueiro do Ira, enfim. Não, parece um menino ingênuozinho aí, na realidade. A editora adorou essa capa, eu não gostei muito, mas eu fui voto vencido, né? Eles estavam pagando pelo livro, então deixei. Fala mais alto quem tá fazendo, né? Então, eu já tinha produzido todo o texto. Desce quem tem juízo. Exatamente. Mas esse livro é uma junção de prosas e poesias, todas 100% minhas, revisadas pela Cássia Janeiro, que é uma pessoa que você tem que trazer aqui, uma grande poeta, a única brasileira que ganhou praticamente o Oscar da poesia, um prêmio internacional chancelado pela Unesco. Então tem a revisão da Cássia, mas é tudo 100% meu. E eu passei por momentos da minha vida, acaba sendo uma forma de contar a minha história. Isso foi uma sugestão da editora, que no começo eu não gostei da sugestão, porque eu achava precoce fazer uma biografia. Fica meio narcisista. E eu acho cafona, gente, que não tem nome suficiente lançar biografia, sabe? Não seja, não. Eu acho, Não mas... seja tão modesto, que você é um nome nacional. Eu sei, mas assim, o argumento da editora foi bom, falou, sem perceber, os seus poemas e os seus contos falam de você. E se você os reunir de modo cronológico, você conta a sua história. E seria interessante, como sugestão, que você contasse coisas que o público realmente quer saber, tais quais... Como foi suas passagens pelo CQC, o que você fez na Globo, o que você está pensando na vida agora, o que é ser um artista empreendedor e multifacetado, independente. Aí, essa foi a justificativa deles para a coisa ganhar uma... Legal, foi uma pegada legal. E aí eu entendi que dava para colocar um caráter meio biográfico e acatei. E entre as coisas que eu falo da minha vida, eu falo das minhas relações familiares, né, dos meus amores. A parte de família é bonita, porque eu conto um pouco de um primo que se foi, eu falo da minha relação com os meus avós. E você falou bem da minha avó, porque o avô e a avó são aqueles entes amados que a gente perde muito cedo e que não conseguem viver o suficiente para ver os homens que nós nos tornamos, né? E a grande lástima é que é o grande e genuíno amor, né? O avô e a avó, eles redimem os erros históricos que eles fizeram com seus filhos, redimem com seus netos. Bem-vindo ao clube. Não é? E o neto, por sua vez, ele cria uma relação de devoção aos avós. Uma relação que os filhos, por si só, né, os filhos dos nossos avós não têm. Eu falava, minha avó é o máximo. Minha mãe dizia, eu conheço a sua avó melhor que você. E quando finalmente a gente... Assim. Sempre essa história do não é bem assim. O problema é quando a gente finalmente vira alguém legal e tem como retribuir esse amor, esses avós já se foram, né? E eu consegui fazer isso e sigo fazendo algo pela minha avó que segue viva, a dona Regina, que tem 95 anos, por parte de pai, né? Ela tá viva e a ela eu pude presentear com alguma coisinha, eu pude pagar uma viagem, pude proporcionar uma experiência. Já a minha avó materna, ela faleceu antes que me tornasse um homem com o mínimo de poder aquisitivo para levá-la ao Habib, sabe? Então, assim, ela recebeu outros amores, mas eu não pude dar a ela um jantar legal. Então... Não, aquela viagem, a maneira... digamos, quase que pomposa, né, para ela. Porque minha avó, ela é... Copacabana, parece que você... Minha avó é uma carioca que não ia ao Rio de Janeiro há muitos anos, tá? Não sei exatamente quantos anos que ela não ia, e aí uma tia me falou, nossa, dona, sua avó não vai ao Rio há tanto tempo. Eu falei, gente, mas eu vou proporcionar uma volta da dona Regina ao Rio de Janeiro, né? Carioca da Tijuca. Aí eu falei, vovó, como que era o Rio da sua época? E ela me falou, o Rio imponente, um Rio glamuroso, um Rio... né, a capital, né? O Rio da Bossa Nova, do Getúlio, Catete.
E ela falou, mas a gente não pisava no Copacabana Palace, aquilo era demais pra gente, nós éramos classe baixa e o Copacabana sempre foi uma imponência. Eu fiquei com aquela informação na cabeça, fiz uma pesquisa, não estava tão caro. E eu hospedei minha avó 2 noites no Copacabana Palace. E quando eu contei ela quase caiu para trás. Eu imagino. Copacabana Palace! Chora, vai! E ela de fato foi, e eu me lembro de ligar para ela à tarde, eu falei com a minha tia que estava junto, eu falei, como é que tá a vovó? Ah, peraí que ela vai falar. Eu falei, vó, que tal o Copacabana? Ela, eu tô comendo camarão na beira da piscina, ô meu filho! E vendo as meninas tudo nadando e eu comendo risoto, estrogonofe de camarão, ô que beleza! Falei, vovó, ostenta aí, vó, ostenta esse camarão. Aproveita. Que é outra história, né? Se eu conseguir. 95 a mulher está. Agora ela está com 95. Quando eu a mandei, acho que ela estava com 88 anos. Escuta, você faz uma passagem assim, quase que de A a Z ao que você chega hoje. Uhum. Aquela história do menino que morreu queimado, eu desculpe te perguntar. Claro. Aquilo é real ou você ficcionou? Essa é uma história real, é uma história horrorosa, assim. Um dos meus contos é a Gênese da Bruxa, né? Eu fiz teatro uma época, eu sou ator também, e eu lembro que fazendo teatro eu interpretei uma bruxa malvada de O Mágico de Oz. E o diretor pediu que a gente sentasse e escrevesse a história de cada um dos nossos personagens, independente delas fazerem sentido ou não com o personagem em si. A Bruxa Malvada do Oeste, do Mágico de Oz, foi criada pelo pelo Frank Baum, né? O autor de Mágico de Oz. E eu escrevi uma história ficcional. E eu me lembrei de uma história que o meu tio, que é um cara muito legal que eu podia trazer aqui, o Guilherme de Faria. Guilherme de Faria é o pai do Santiago Nazarian, o grande escritor. E o Guilherme também é um escritor muito bom. E ele escreve de punho próprio, Guilherme de Faria, ou como o cordelista Guilherme de Faria, ou como a heterônima do Guilherme de Faria, que é a Alma Weltz. E o Guilherme tem uma série de cordéis muito bons, e um dos cordéis era o romance do Leitãozinho. O romance do Leitãozinho falava da história de uma menininha que cuidava da sua irmãzinha e que mimava muito essa irmãzinha, e um dia, por distração, deixou a irmãzinha brincando sozinha em volta do braseiro, toda enfeitada de fitas e paetês, que ela gostava de adorná-la tal qual uma boneca, e uma fagulha do braseiro pulou e incendiou as vestes dessa menininha, que morreu queimada e os cabelos foram ficando entre os cafezais. E o Guilherme contou essa história porque uma empregada da família da minha avó, da mãe do Guilherme, Dona Helena, havia contado essa história para ele quando ele era criança. Ele ficou muito impressionado. Foi uma história que uma das empregadas da vovó contou para o meu tio. Ele guardou essa história, escreveu esse romance em cordel, que é lindo, e eu li, fiquei impressionado, e fiz disso a história dramática da bruxa. A minha bruxa teria passado por isso, ela teria perdido um irmãozinho dessa maneira trágica. Então é uma história que corre a minha família há muitos anos e que é muito dramática. E eu perguntei porque justamente a gente fica na dúvida o que é real e o que não é, da maneira como você escreve. Achei sensacional. E de fato fiquei falando, será que ele teve um irmão assim mesmo? Coitadinho, meu Deus. Não, é sacana. Não, é terrível. E ainda bem, né? Escuta, estamos quase terminando. Isso é um absurdo. Isso, olha. Concordo, fazer você vir até... Quando finalmente a gente fala de um assunto legal, dura pouco. Não aguento mais o povo me perguntando, e o CQC? Como era o CQC? Não aguento. Aí quando finalmente a gente fala do livro, dura 2 minutos. Mas eu não te perguntei do CQC, aproveitando o ensejo. Olha aí. O que quer dizer CQC? Rapidamente, tem um minutinho só, vai, desculpe. Gente, um dos textos que está no meu livro é o CQC, Como que Consegui. É um texto, é o mais comprido do meu livro, que fala como eu entrei no CQC e contextualiza o que foi o CQC na história do Brasil, né? Que foi uma história incrível e que impactou muitos brasileiros e que mudou radicalmente a minha vida e a vida dos meus colegas na época, né? CQC é um programa que veio da Argentina e era a tradução literal de caiga quien caiga. No espanhol isso quer dizer alguma coisa como doa a quem doer, ou custe o que custar. No Brasil eles traduziram para custe o que custar, né? Eles pensaram em doa a quem doer, mas ia descaracterizar, né? Ia mudar tudo. Então é caiga quem caiga. E fala também disso no meu livro. Algum verso que você gosta, que você tem nós temos uma Speaking Out que exige
Ah, eu gosto muito da maneira como esse livro termina. Olha, o livro está excelente, é uma edição. Ah, que legal. O pessoal da Silmé, fantástico. O Grupo Editorial Pensamento foi demais, eles fizeram um livro maravilhoso. É um dos meus... Genial, hein? Eu tenho dois projetos autorais que eu realmente amo e tenho orgulho e me emocionam. O meu CD instrumental, Elegia da Alma, de violão clássico. Meu pé de laranja lima que Gosto você fez para muito. Alto-falante, né? É o livro é da Livro Falante. Da Livro Falante. Da Sandra Da Cerqueira. Sandra. Sandra Cerqueira, é maravilhoso. Aquele áudio é sensacional. Eu não me emociono facilmente, infelizmente. Mas você conseguiu. Poxa, que bom que você lembrou disso. Então são 3 os meus projetos que realmente são emotivos, que eu também me emociono. Elegia da Alma, meu disco de violão instrumental, Meu Pé de Laranja Lima, meu audiolivro da obra do Zé Mauro de Vasconcelos, onde eu toco um violão também e leio. E quando eu fiz o Memórias de Zarabatanas, eu revisei-o no avião, voltando de uma viagem internacional, li a última versão e eu chorei no voo, porque eu falei, eu ainda consigo fazer coisas bonitas. E depois de ter feito 200.000 horas de shows de comédia e depois de ter feito tantos vídeos de YouTube, matérias sarcásticas e tanta zoeira, eis que eu me vi com 41 anos de idade, ainda escrevendo um livro bonito. 41. Tenho orgulho, é um livro bonito. E se você quiser, posso ler o último... Por favor. O poema que fecha esse livro chama Epílogo. E ele me resume de todas as maneiras possíveis. Fala de mim como um cidadão fora do seu próprio tempo. Epílogo, 29 de junho de 2017. Absorto em meus próprios pensamentos. Pertenço mesmo ao meu tempo, a este momento? Sou uma alma velha que pouco a pouco o corpo incendeia. Como um fogo se atreve a nascer leve de uma centelha? A história, tal qual feiticeira, com seus requintes de mentira, melhor para quem não a viveu, se mostra mais bela do que minha vida, melhor do que eu, o saudosista desde a infância, apaixonado bossa-novista criança, que lamentava sem nem ter lembrança, espectador tardio de figuras estampadas nas revistas, um atraso de 50 anos, frustrando planos de amante e artista. Hoje, por onde passo a perder de vista, sou refém deste fardo. Cheguei atrasado à minha própria vida. Segue a maldade do tempo, consumindo esperanças nas desculpas de retratos. Não sei quem eu teria sido, como seria comigo, se eu tivesse outro passado. Eu adoro isso aqui. Esse sou eu. Epílogo. Ainda bem que não é um epílogo mesmo, né? Mas ele realmente é o epílogo do meu livro. Ele chama Epílogo e é o poema que fecha esse livro. Não fecha a minha vida, mas eu ainda sigo pensando por que diabos eu estou fazendo conteúdo artístico no Brasil que toca essas músicas bizarras na rádio e não no Brasil que tinha lançamentos em tempo real da Nara Leão, da Elis Regina, do Simonal, coisas que você viveu e eu não. Isso de evolução, não? Não, de lástima. Eu também. O nome é lástima. Gosto a gente não discute e lamenta, né? É uma lástima pertencer a um mundo que passa cada vez mais por cima da cultura e oferece uma cultura de massa que não agrega em nada. Mas será que nós não vamos conseguir ajustar isso um pouco? Eu, você... Você com o seu programa, que é um grande serviço, é um grande programa, e eu tentando com isso aqui. A gente contamina as pessoas, a gente pega formiguinhas, é aqui. Conseguindo contaminar um, depois reverbera. Isso, até que se transforme numa epidemia. Meu caro, brigadíssimo por ter vindo. Obrigado você. Sei o quanto você está correndo, vai sair daqui correndo. Obrigado mesmo. Obrigado você, Ralf. Que você continue assim, sempre para cima. Muito obrigado, viu? Parabéns. Você também, ó, parabéns pelo livro. Quando você casar, vem aqui. Ah, você tá de sacanagem. Jogando uma praga. Quando você casar, vem aqui pra eu rir da tua cara, saber quem é a idiota que casou com você, Cortez. Obrigado, Raul. Obrigado você. Pessoal, Rafael Cortez, com toda... se fosse... É normal, porque era meu primo. Cara, já foi anunciado em palcos de comédia, Raul Cortez! Eu entro... Normal. Quase isso, Isso acontece recorrentemente. É mesmo? Eu adoro, o Raul Cortez não gosta, tá? Ele fica no caixão assim, ó. Me respeita, me respeita. Eu não mereço isso. Eu fui grande. Pessoal, desculpe aqui a informalidade, mas o Rafael é essa figura fantástica, magnânima principalmente, que nós acostumamos ver nos bastidores e agora vocês estão tendo esse desvelo desse menino genial que a gente espera que continue dessa maneira. Obrigado pela companhia, a amizade, principalmente a paciência.
Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.